Pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre só para você, onde aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, tarde de quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Juntos sempre seremos mais fortes. E é muito bom que a gente possa estar começando esta tarde de quinta-feira nessa expectativa. Tinha um outro assunto para tocar, tinha um outro assunto para abordar, até porque a gente tem decisão confirmada até aqui de Copa do Brasil para domingo às 6 horas da tarde entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras estreou na sua primeira partida decisiva contra o Grêmio com vitória na Arena do Grêmio. Só que o Grêmio tem um retrospecto muito favorável quando joga aqui no Allianz Parque, então todo cuidado é pouco. O tema da abertura seria esse, mas eu entendo que aquilo que me move é aquilo que neste momento mais me toca, aquilo que neste momento mais me emociona. Então, essa questão colocada e abordada pelo Lisca e muito bem e muito apropriadamente desenvolvida pelo Datena, neste momento ela me toca mais do que qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de resultado, que é exatamente essa paixão que envolve a todos nós, que é a paixão pelo futebol. Eu acho que pode ter alguém que goste tanto quanto eu de futebol, mas vai ser difícil gostar mais. Eu sou aquele cara maluco que aos sábados assiste 5, às vezes 6 jogos, às quartas-feiras assiste 5, às vezes 6 jogos, que aos domingos assiste 2 jogos, que trabalha o domingo inteiro, depois chega em casa vai ver jogo ao vivo, que pega o jogo gravado que eu não consegui ver no sábado. Essas coisas que só um apaixonado pelo futebol faz. Então, eu sou o maior defensor de que o futebol continue. Mas eu não posso, neste momento, ser negacionista. Não dá para ser negacionista, não dá para, neste momento, a gente não parar para pensar. Eu não estou dizendo que o futebol tenha que ser interrompido. Acho que neste momento dos campeonatos estaduais é importante até que ele tenha uma continuidade, porque os estaduais, eles dão tranquilidade para que você não tenha que viajar de avião. Eles dão tranquilidade para que você possa fazer todos os trajetos de uma maneira muito mais tranquila, de ônibus, mesmo que você tenha um trajeto aí de 300 quilômetros. Os ônibus dos times hoje todos, mesmo os intermediários, eles são ônibus muito qualificados, todos leitos, tudo com ar-condicionado. Então, ótimo, você pode fazer trajetos longevos de ônibus com todos aqueles que lá dentro estão testados, correndo o mínimo de risco possível. Ótimo. Depois, para o Campeonato Brasileiro, se as coisas não mudarem, a CBF vai ter que repensar um pouco. E essa colocação do Lisca, ela é uma colocação muito, mas muito verdadeira. E é uma colocação muito heróica até, eu diria. Porque o Lisca é funcionário do América Mineiro, porque o Lisca depende do futebol. E quando o Lisca vem a público para tomar uma posição como essa, ela é uma posição que precisa ser respeitada. Eu não estou dizendo que nós não vamos respeitar a opinião contrária do Lisca. E não é que o Renato foi pego de surpresa. Eu acompanhei a coletiva do Renato, a pergunta foi clara. Olha, o Lisca colocou que o campeonato tem que ser interrompido, que o futebol tem que parar. O Renato disse, olha, eu sou empregado do clube e eu acho que não tem que parar, eu acho que o futebol é um ambiente mais seguro, nós somos testados 2 vezes por semana, respeito a opinião do Lisca, mas a minha não. Eu acho que nós temos que continuar e o futebol dá alegria para a população, essa população que tem que ficar em casa, se estiver assistindo o futebol, ela vai estar melhor. Então, o Renato não foi pego de surpresa, o Renato deu a opinião dele, que é contrária do Lisca, e cada um tem que ter a sua opinião. O que a gente não pode é, a gente não pode ser negacionista e 2, a gente não pode ter parte pri nem contra nem a favor. Essa é a minha posição. Acho importantíssimo que a gente ouça, respeite e, no meu caso, concorde com o Lisca. Concorde com o Lisca. Acho que a gente tem que ter muito cuidado nesta hora. Na contramão dessa história, acho muito importante que no microfone tão democrático quanto esse da Rádio Bandeirantes, que a gente ouça também o Renato Gaúcho, respeite a opinião do Renato Gaúcho, leve em consideração a opinião do Renato Gaúcho. Por quê? Porque além de ser uma opinião, é a opinião do mais longevo treinador do futebol brasileiro em atividade neste momento.
um cara que vai completar 5 anos comandando a equipe do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Um cara que é o maior jogador da história do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense e caminha para ser o maior técnico do Grêmio em todos os tempos. Então, são opiniões divergentes? Sim, mas é por isso que a democracia é tão interessante. Democracia é a arte de você respeitar as opiniões que são contrárias às nossas. E aí sim, a gente tem que estudar, a gente tem que fundamentar para quando a posição ser tomada, ela ser tomada de maneira eficaz, tentando fazer com que o menor risco ele seja envolvido, tentando fazer com que as pessoas que amem tanto este futebol entendam caso ele tenha que ser paralisado.